Boa noite a todos. Dando sequência às nossas aulas semanais de medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, residência médica em medicina intensiva. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, não menos que os outros, mas não mais do que os outros, né? A reposição volêmica no paciente crítico. Quem vai falar para a gente é a nossa preceptora médica intensivista, a doutora Cíntia Sena. Obrigado, Cíntia, mais uma vez. Aos nossos residentes, tem uma lista de presença aí no chat para vocês assinarem, vídeos abertos, áudios fechados. Ao final, a gente para a gravação para a gente poder trocar experiência e questionamentos. Obrigado, Cíntia, mais uma vez. Nada. Boa noite, pessoal. Vou me apresentar aqui, para quem não me conhece, eu sou horizontal do CTI 5, do Hospital Metropolitano e também do Hospital da Unimed Betim. E a gente está nesse módulo aí de fazer o tratamento da sepse, todo o acompanhamento, né, durante esse mês. E eu resolvi trazer um pouquinho sobre reposição volêmica no paciente crítico, que é uma coisa que a gente falou muito ao longo desse módulo de sepse. E aí, eu gosto um pouquinho de história, e eu acho interessante a gente começar a falar da onde que surgiu a primeira ideia de começar a terapia endovenosa. E foi lá em 1831, né, foi feito por esse pensador britânico aí, que ele começou a fazer a solução salina intravenosa nos pacientes, nos animais. E logo em seguida, o Thomas Latta, em 1832, já começou a infundir a solução salina para tratar os pacientes com cólera. Como é antigo, né? E o mesmo Thomas Latta, ele já fez um relato de caso e publicou na Lancet, nessa data aí, ó, 1832. Então, o quanto é antigo a terapia que a gente usa até hoje no tratamento da sepse. Em 1980, o Sidney Ringer, também inglês, foi ele que fez o primeiro nome aí da solução de Ringer e começou a ideia diferente da solução salina, agora a gente vem com Ringer. Era uma solução semelhante à água daquela época na Inglaterra, então tinha essas concentrações. Em 1896, esse dinamarquês, que é o Hamburger, ele que começou a pensar no soro fisiológico. Só que ele acreditava que o soro fisiológico ele tinha uma concentração bem maior aí de sódio, de cloro e com uma osmolaridade sérica também maior, de 308. Mas foi dado o nome de solução salina, né, normal. É o soro fisiológico, porque a ideia era que fosse fisiológico semelhante à composição nossa. Só que com essa dose alta de sódio, essa dose alta de cloro, será que ela era normal ou anormal, né? E principalmente pelo cloro, porque a gente sabe que o cloro alto, né, em altas concentrações, está associado principalmente à dose metabólica hiperclorêmica e disfunção renal. Então, aquilo que a gente falava de solução fisiológica normal, na verdade não é tão normal, né? E vários artigos mostraram isso para a gente. Teve esse guideline alemão que ele já fala que não é recomendado fazer solução, né, fisiológica para reposição volêmica, né, em um nível de evidência A. Isso aí em 2016. Mas para quem que a gente pode usar o soro fisiológico, né? Tem um grupo específico que tem benefício, que é principalmente no CTI neurológico, esses pacientes que têm lesão cerebral traumática, e várias meta-análises, até coloquei uma delas aí no nosso slide, para quem quiser ler, que fala que esse grupo, né, o grupo que usou solução salina normal, e o outro grupo que usou cristalóide balanceado, houve um dano neurológico pior no paciente com cristalóide. Então, realmente, para esses pacientes, o ideal é que a gente faça a solução salina, com soro fisiológico.
Em 1930, esse Alex Hartmann, ele é um pediatra, e foi ele que começou a ideia do Ringer lactato. E aí o Ringer lactato, ele tem na composição menos sódio, menos cloro, só que ele vem com uma novidade, ele vem com potássio, cálcio e lactato. E uma osmolaridade bem menor. O potássio já é um problema para a gente, o cálcio também, porque tem alguns estudos que falam que o aumento de cálcio nessa fase inicial da sepse está relacionada ao aumento de endotoxinas, né, liberadas aí pelas bactérias. Então a gente está dando tipo um substrato, mas isso não é uma teoria forte, é só uma ideia, tá? E tem lactato, que pode aumentar o lactato. Mas a dúvida é se aumenta o suficiente para a gente parar de fazer. E na verdade não, né? Se a gente fizer aquele bolos inicial da sepse, 30 ml por quilo de Ringer lactato, na verdade vai aumentar só 0,5 milimol, né? Então, é aquela coisa, a gente faz o bolos para melhorar, para clarear o lactato, e mesmo que ele aumente, a gente está tentando clarear. E pessoas, né, que têm uma função hepática normal, eles vão metabolizar esse lactato rapidamente. Então, isso não vai fazer diferença na vida do paciente que você escolheu fazer a reposição por Ringer lactato. E aí, em 1940, surgiu a famosa albumina, né? E parecia que a albumina era a solução, porque ela era preparada a partir do plasma humano. A gente tem duas concentrações, né? Tanto a solução 5%, que é isoncótica, quanto a solução 20%, que é hiperoncótica. E tem quase nada de efeitos adversos. Na verdade, ela não é nem descrita efeitos importantes adversos da albumina. Então, parecia que era a melhor solução. Mas aí, a gente... O que a albumina faz, além de fazer a reposição volêmica e melhorar o intravascular? Ela reduz a inflamação, né? Então, alguns artigos mostraram que ela reduz a inflamação e a oxidação. Então, parecia realmente ser a solução ouro para a gente fazer em todos os pacientes com sepse. E aí, a albumina é uma molécula, né? Ela é composta por um aminoácido que chama cisteína 34. A gente tem isso livre ou não. Quando essa cisteína 34 ela é livre, a gente chama ela de mercaptoalbumina. As pessoas que estão normais, que não estão doentes, têm 80% dessa cisteína livre. Quem tem uma doença, quem está, né, com sepse, enfim, com algum processo inflamatório, a gente tem uma diminuição importante dessa mercaptoalbumina. E aí, a ideia é que, se a gente fizesse a albumina, a gente aumentaria essa mercaptoalbumina, tá? Então, tem um raciocínio químico, metabólico muito interessante por trás disso tudo. E em 1979 surgiu também um outro cristalóide, né, que parecia também, e que na verdade parece ser um mais indicado. Por quê? É aquele que não tem cálcio, não tinha lactato, porque ele usa como soluções de equilíbrio o gluconato e o acetato, né, soluções balanceadas. E então o Plasma Light veio como uma inovação e trouxe com ele um otimismo de ser a solução do momento. É uma solução muito semelhante ao plasma, não tem cálcio. Em 1991, os amidos surgiram. E os amidos vieram com a ideia também de ter o mesmo poder semelhante à albumina, né? É aquele poder osmótico, de concentrar, de ficar no vaso. E está associado hoje, a gente sabe que está associado muito à disfunção renal. Mas hoje a gente não faz tanto amido, né? Pelo menos não do CTI, com tanta frequência. O Thomas Graham, ele colocou as duas soluções, né? Assim, tanto os colóides como os cristalóides, para entender quimicamente o que era a diferença de cada um, para entender a ação dentro do vaso. Os colóides, eles têm alto peso molecular, baixa velocidade nas soluções e não cristalizam. Já os cristalóides, eles têm baixo peso molecular, têm alta velocidade nas soluções e eles cristalizam. Quem são os cristalóides? O Ringer lactato, o soro fisiológico, a hipertônica e o Plasma Light.
e os coloides, basicamente, a albumina e os amidos. Mas nessa história aí, quem ficou melhor, né? Os cristalóides versus os coloides. Quem vai ser as nossas escolhas? Bom, é interessante a gente saber que qual que é o nosso objetivo na hora que a gente faz um bolus de fluido naquele paciente com sepse. É a gente melhorar o paciente na curva de Frank-Starling, né? E tentar melhorar esse vaso, aquele momento que o paciente está totalmente sem volume ali, capaz de lavar as toxinas. Então, o que fica dentro do vaso mesmo depois de 2 horas de administração? Somente 20% dos cristalóides. E dos coloides, normalmente 100%. Até a gente estava conversando aí, Luiz, que talvez por um grupo muito específico seja na anestesia. E a gente vê alguns anestesistas saindo fazendo Voluvem, né, que são alguns coloides, porque talvez naquele momento, dessas 2 horas dentro do intraoperatório, seja interessante a gente manter 100% do vaso com o coloide. E as distribuições, né? O coloide basicamente só intravenoso, os cristalóides não, eles se dissipam intravenoso, intercelular, intersticial. Os cristalóides causam mais edema do que os coloides. Mas o que no final das contas a gente tem realmente de diferença entre um e outro, coloide e cristalóide? Basicamente é equivalente, tá? No quesito aí, mortalidade em 28 dias. Então, faz diferença a gente fazer albumina e Ringer? Não, por enquanto não, nesse estudo aí de 2023. Então, eles foram equivalentes. E eu vou mostrar outros para vocês. Teve esse aí, que é o Safe Study, também comparou albumina com solução salina. Mortalidade igual, tá? Então, não mudou mortalidade fazer albumina. Mas, a gente fazendo uma análise pós-hoc desse estudo, a gente viu que tem um grupo específico, é o grupo de trauma, que talvez por TCE vale a pena a gente fazer salina. E no TCE, a albumina aumentou a mortalidade. Por quê? Porque a gente aumenta a hipertensão intracraniana. Então, para esse grupo é proibido a gente fazer albumina. Outro estudo aí da New England, de 2014, mostrou que a gente também fez cristalóide versus cristalóides mais albumina. A ideia era que a gente conseguisse manter a albumina acima de 3 gramas por decilitro. Não houve diferença. Mortalidade igual. Então, ainda vai ter mais. Olha, a gente teve outros estudos. Esse YEARS também, que foi com 798 pacientes com choque séptico nas primeiras 6 horas, fizeram 100 ml de albumina 20%, versus salina de 8 em 8 por 3 dias. Mortalidade praticamente semelhante. E a dúvida permanece, né? Qual a melhor solução depois de todos esses estudos? Acho que a ideia é a gente tentar transmitir isso para vocês, para a gente começar a pensar para qual paciente eu devo usar cada tipo de cristalóide ou coloide. Uma coisa a gente já sabe, né, que o soro fisiológico tem muito cloro, vai causar mais vasoconstrição, disfunção renal e acidose metabólica hiperclorêmica. Então, certamente, o único grupo que vai se beneficiar de solução salina, né, soro fisiológico, vai ser os neurológicos. O resto, se causar isso tudo, não faz sentido a gente fazer. Um outro estudo, plasma light versus soro fisiológico. Plasma light parece que foi o melhor, porque a gente conseguiu diminuir acidose, diminuiu disfunção renal, né, insuficiência renal aguda e mortalidade. Então, parece que o plasma light ainda é a solução. Mas a conclusão é a seguinte: as duas soluções mais adequadas são o Ringer lactato e o plasma light. Isso já é uma conclusão na literatura. Mas eu não vou cansar de falar que fazer volume sem a gente saber o motivo não faz sentido, né? E a gente está cansado de saber que o excesso de volume, desde 1990, o excesso de volume não é benigno, é um problema, é maligno a gente fazer, porque a gente vai aumentar
né, o balanço hídrico positivo, ele está associado ao aumento de mortalidade, principalmente no pós-operatório. Acima de 10% do peso basal desse paciente, a gente já tem um aumento importante de mortalidade. A gente também aumenta a chance desse paciente desenvolver SARA, né? Então, o balanço hídrico está associado à mortalidade por SARA. E um balanço hídrico mortalidade positivo já é um fator de risco sozinho para aumento de mortalidade por insuficiência renal aguda. A gente aumenta a pressão, né, no rim, com isso filtra menos, e aí a gente acaba levando o nosso paciente para diálise e todas as complicações inerentes a ela. Então, eu coloco essa foto aí, não, de uma das minhas aulas anteriores, eu não achei aquela do deserto, mas porque o nosso caminho sempre é muito tênue. Ou a gente, às vezes, deixa o paciente muito desidratado, seco, ou a gente acaba inundando o paciente de volume e todas as complicações. Então, realmente, é uma linha muito tênue ali dentro do CTI. A gente ainda vai ter uma aula para entender quais métodos a gente pode usar para avaliar como fazer essa fluidoterapia de forma guiada. Hoje, a ideia é só a gente saber escolher qual o melhor cristalóide ou coloide, né? Até então, a nossa ideia é plasmalite ou ring lactato. Então, a ideia vai ser a gente escolher de forma mais consciente e num segundo momento, na segunda aula, a gente fazer guiado, que vai ser meu segundo momento de aula com vocês. É isso, uma aula mais rápida, estou aberta aí às perguntas. Ai, meu Deus. Voltou? Seu microfone está fechado, chefe. Ô, Luiz, o Luiz, microfone seu está fechado, microfone. Luiz. Bom, agradecer a doutora Cintia aí, né, pela excelente aula embasada. O doutor Paulo ia ficar muito orgulhoso, né, aquele que gosta de evidência. Ô, Matheus, mas eu quero deixar registrado nessa aula, antes de parar a gravação, que o senhor está com chifre durante toda a aula, cara, na imagem. Olha lá, turma. É, agora melhorou, cara. Eu tinha que falar, né? Vocês pegaram fotinha aí, meninas? Tira uma foto aí, tá? Faz figurinha. Deixa eu parar a gravação aqui para a gente começar a resenha. Obrigado, Cintia, mais uma vez. Nada, certo.